Tudo bom, gente? Eu queria compartilhar um exemplo de aula presencial, né? Eu acho que é um grande desafio para a gente que está dando semipresencial, o que fazer, né, na aula presencial. Então, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive na realidade foi na aula de ontem. Bom, eu pensei em um modelo que eu tenho tentado usar para as aulas, que é o seguinte: eu tenho várias tarefas na aula. Então, eu começo com um quiz, que eu estou avaliando o compromisso, ou seja, se os alunos estudarem, isso gasto 15 minutos para os alunos responderem o quiz. Depois vem uma tarefa individual, que eu cobro a habilidade de pensamento crítico, onde eles vão tentar aplicar o que eles aprenderam durante a semana, né, para poder resolver um problema. Depois tem a avaliação por pares. Os alunos avaliam, né, as tarefas individuais dos outros, e aí eles gastam 10 minutos para isso só, usando a rubrica. E depois tem uma tarefa em grupo, que eu vou medir a colaboração, que na realidade eles vão pegar as tarefas individuais que eles fizeram e vão tentar chegar num consenso, tentar melhorar as respostas individuais, tentando gerar uma resposta melhor ainda, que é uma resposta para o grupo, sobre o mesmo problema inicial. Eles gastam mais 30 minutos. Os últimos 15 minutos da aula eu uso para a gente ter um feedback, um bate-papo, falar o que vai ter que ser feito na próxima semana. Bom, então estou dando um exemplo aqui do quiz. Então o quiz basicamente coloca 3 perguntas de múltipla escolha. Acertou uma pergunta, ele recebe o nível novato. 2, competente. Acertou as 3, ele recebe o nível mestre. Não acertou nenhuma, ele recebe 0. Então é uma rubrica bem simples aqui para medir o compromisso. É mais uma coisa de memorização. Ali eu não estou cobrando muito pensamento crítico. Eu estou cobrando mais se ele leu, se ele viu os vídeos, etc. Aí vem a tarefa individual, que aí eu estou pensando no pensamento crítico. É uma questão aberta e o aluno tem que aplicar o que ele estudou em casa. Ele tem 30 minutos. Então aqui eu estou dando um exemplo de um problema que eu passei para eles. E aqui está a rubrica. Então a rubrica, por exemplo, só para dar uma ideia aqui, gerou uma resposta que extrapola o enunciado, levando em conta várias variáveis, avaliou pelo menos 3 cenários diferentes, a argumentação lógica foi detalhada, bem justificada, os cálculos realizados estão corretos, fazem sentido, a resposta apresenta uma estimativa possível e provável. Então, esse aqui é um exemplo. Nesse caso aqui eu pedi para eles fazerem uma projeção de quanto que eles iam precisar de processamento, tempo de poder de processamento, para poder simular todos os pesquisadores do mundo, certo? Se a gente fosse substituir os pesquisadores pela máquina. Então, essa aqui seria a rubrica para esse tipo de atividade. Assim que eles acabam isso, aí o Canvas, né, já tem essa facilidade de distribuir para os alunos se avaliarem, e aí eu coloco 3 avaliações para cada um, para avaliar o trabalho de outro colega. Isso não tem pontuação, mas as notas que eles atribuem, né, te ajuda depois para você dar uma nota final. E também eles aprendem a prestar atenção na rubrica, porque eles vão ter que usar a rubrica para poder avaliar os colegas. E aí, nesse momento, eles aprendem mais sobre esse sistema de usar a rubrica, que é uma coisa que eles demoram a assimilar. Eu tenho sentido isso. Depois eu dou um trabalho em grupo, que eu estou avaliando colaboração. É a mesma questão individual, só que agora eles vão pegar todas as questões que eles responderam, os grupos, por exemplo, de 3 alunos, e aí eles vão tentar fazer uma resposta melhor do que a primeira que eles tinham. Só que agora o que eu vou avaliar é diferente, né? Eu vou avaliar o grupo. Então, por exemplo, eu dou um exemplo. O que seria o mínimo que o pessoal tem que fazer? O grupo gerou uma resposta, né, igual a de dos caras do grupo, e ele se baseou 80% nessa resposta. O grupo só melhorou um pouco a resposta individual se a gente utilizar nada de outras respostas. Então, quer dizer, esse aqui é o típico trabalho que um cara carregou. Então, se um cara só carregou, então eles vão ter nível 1. Nível 2, eles usaram 60% de uma resposta, né, como base. Mas só que eles conseguiram acrescentar alguma coisa, novas ideias e tudo mais. Então, nível 2. O nível 3, que é o melhor possível, seria o grupo pegar as 3 respostas individuais e tentar gerar uma nova que não é só uma cópia das respostas individuais, mas eles conseguiram realmente chegar numa conclusão melhor do que eles tinham anteriormente, certo? A experiência aqui foi super legal. Os alunos começaram a discutir loucamente várias coisas aqui durante a aula.
certo? Avaliando depois as respostas, eu sinto que eles não leram a rubrica direito. Então eles acharam que era para eles chegarem meio que numa conclusão geral ou num consenso, ao invés deles tentarem realmente melhorar a resposta que eles tinham, certo? Mas isso já é uma coisa que eu conversei com a turma. Bom, aí vem o feedback e os próximos passos. Eu gasto os últimos minutos da aula explicando as tarefas da semana seguinte, respondo perguntas sobre as tarefas feitas na aula, né? Recebo e dou feedback para os alunos. E depois em casa eu gravo um vídeo mostrando como é que a turma está nesse momento, né? Nessa semana. Então, por exemplo, essa primeira semana eu descobri que a turma está com 60%, compromisso, colaboração, criatividade, pensamento crítico. Mas na parte de comunicação, que eu dei uma atividade para eles poderem fazer notícias, né, sobre a área, eles se destacaram. Então, essa aqui é a habilidade que eles estão boas. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco mais nessas outras habilidades aqui nas próximas semanas. Bom, valeu!